Ele tinha dinheiro, tinha posição, tinha acesso, mas toda vez que ficava sozinho, sentia um vazio que não sabia explicar. Ninguém chamava aquilo de vazio, chamavam de sucesso. Mateus era cobrador de impostos, inteligente, estratégico, respeitado pelo império, odiado pelo próprio povo. Ele sabia fazer contas, sabia negociar, sabia crescer dentro do sistema. Mas há algo que o sistema nunca ensina: como permanecer inteiro enquanto sobe. Mateus representa o arquétipo moderno de quem aprende cedo que valor vem de desempenho, de números, de resultado, de reconhecimento. Ele era eficiente, organizado, financeiramente estável. Mas havia um preço invisível. Ele não era visto como um dos seus, era visto como traidor. E aqui começa a primeira camada psicológica desse arquétipo. Quando você troca pertencimento por aprovação. Muitas pessoas fazem isso hoje. Trocam essência por status. Trocam autenticidade por aceitação. Trocam identidade por validação. Mateus não era vilão. Ele era adaptado. Adaptado ao sistema que recompensa desempenho. Mas performance não substitui identidade. Você pode subir socialmente e descer internamente. Você pode ser admirado externamente e desconhecido por si mesmo. Jesus não chamou Mateus por causa do que ele fazia. Chamou por causa do que ele ainda era por dentro. E isso é profundo. Porque o sistema define você pelo que produz. A consciência define você pelo que é. Quantas pessoas hoje vivem como Mateus? Trabalhando para estruturas que não representam seus valores, sustentando uma imagem que não corresponde à verdade interna, medindo valor por seguidores, salário, aplauso, e lentamente se afastando de si mesmas. A física quântica fala sobre coerência. Coerência é quando frequência interna está alinhada. Quando há desalinhamento entre identidade e ação, o campo entra em tensão. Tensão constante vira ansiedade. Ansiedade vira insatisfação. Insatisfação vira busca por mais validação. O ciclo se repete. Mateus provavelmente não acordou um dia dizendo: "Hoje vou vender minha identidade." Isso acontece aos poucos. Você começa ajustando pequenas coisas, depois ajusta opiniões, depois ajusta valores, depois ajusta postura, depois ajusta silêncio. E um dia percebe que sua vida inteira está organizada para manter aprovação, mas não para manter coerência. Jesus olha para Mateus e diz apenas: "Segue-me." Não oferece argumento, não oferece promessa, não oferece segurança, oferece ruptura. E aqui está o ponto mais poderoso desse arquétipo. Para seguir consciência, você precisa abandonar identidade construída. E isso dói, porque identidade construída vira zona de conforto, mesmo que seja desconfortável. Mateus teve que deixar a mesa de impostos. A mesa representa algo simbólico, representa segurança, posição, controle, validação externa. Ele não largou apenas um trabalho, ele largou uma narrativa sobre quem era. Quantas pessoas hoje sabem que precisam sair de uma mesa, mas permanecem por medo de perder validação? Validação é sedutora. Ela oferece aplauso, oferece pertencimento, oferece sensação de importância, mas raramente oferece paz. E paz é o que o ego menos sabe medir. O arquétipo de Mateus é o arquétipo do sucesso vazio, do desempenho sem identidade, do status sem sentido. Não é errado prosperar, não é errado crescer, não é errado ter reconhecimento. O problema começa quando isso vira fonte primária de identidade. Quando você depende de validação para saber quem é, você perde autonomia interna. E autonomia é consciência. Jesus não pediu que Mateus melhorasse seu desempenho. Pediu que mudasse direção. E direção é mais importante que velocidade. Você pode estar correndo rápido, mas para onde? Você pode estar crescendo, mas em qual identidade? Talvez você esteja vivendo para impressionar. Talvez para provar algo. Talvez para não decepcionar. Talvez para não ser invisível. Mas em algum momento a pergunta surge: quem eu sou quando ninguém está olhando? Mateus teve que responder isso. E essa pergunta muda tudo.
Existe um tipo de sofrimento que quase ninguém percebe. Não é o sofrimento da falta, é o sofrimento do excesso. Excesso de imagem, excesso de expectativa, excesso de performance. Mateus tinha excesso, tinha dinheiro, tinha posição, tinha acesso ao poder romano, mas também tinha isolamento. Porque quando você constrói sua identidade com base em aprovação externa, você cria dependência invisível. E dependência nunca gera paz. A validação funciona como uma droga silenciosa. No início, você recebe reconhecimento e sente expansão. Depois precisa manter. Depois precisa aumentar. Depois precisa provar que merece. E sem perceber, sua identidade começa a depender do olhar do outro. A física quântica fala sobre estados instáveis. Quando um sistema depende constantemente de estímulo externo para se sustentar, ele não está em equilíbrio. Ele está em compensação. Compensação constante gera desgaste. Talvez você conheça isso. Você posta algo e espera reação. Você trabalha e espera reconhecimento. Você fala e espera aprovação. Você conquista e espera aplauso. E quando não vem, surge insegurança, porque seu valor estava ancorado fora. Mateus vivia em compensação. Ele tinha dinheiro, mas perdeu pertencimento. Tinha segurança financeira, mas perdeu identidade comunitária. Tinha status político, mas perdeu conexão com seu povo. E essa divisão cria tensão interna. Tensão constante vira ruído. Ruído vira desconexão. Desconexão vira vazio. Muitas pessoas hoje vivem exatamente assim. Externamente bem-sucedidas, internamente desalinhadas. O ego adora validação, porque validação confirma a narrativa que ele criou. Eu sou importante. Eu sou relevante. Eu sou reconhecido. Mas o problema é que o ego nunca se sente satisfeito, porque validação externa não constrói identidade sólida, constrói identidade dependente, e dependência gera medo, medo de perder, medo de cair, medo de ser substituído, medo de não ser suficiente. Observe algo importante. Quanto mais alguém vive para a aprovação, mais sensível se torna à crítica, porque crítica ameaça a identidade construída. Se você depende de aplauso para se sentir valioso, a ausência de aplauso vira ameaça existencial. Mateus provavelmente sentia isso. Ele precisava manter eficiência, manter desempenho, manter posição, porque sua identidade estava amarrada à função. Hoje isso acontece de forma ainda mais intensa. Identidade profissional, identidade social, identidade digital, identidade espiritual. Pessoas que constroem uma imagem e depois precisam sustentá-la a qualquer custo. E isso é exaustivo. A mente começa a viver em vigilância constante. Vigilância gera tensão. Tensão gera ansiedade. Ansiedade gera necessidade de mais validação. É um ciclo fechado. Jesus não ofereceu a Mateus uma promoção espiritual. Ofereceu ruptura. E ruptura é dolorosa, porque significa perder a versão que você passou anos construindo. Quantas pessoas hoje sabem que estão vivendo uma identidade que não corresponde à essência? Mas permanecem porque abandonar significaria recomeçar. Recomeçar significa perder status, perder posição, perder imagem, mas permanecer significa perder a si mesmo. A física quântica fala sobre colapso de estados. Quando dois estados não podem coexistir, um colapsa. Você não pode viver permanentemente dividido entre essência e performance sem pagar preço interno. Ou a performance cai, ou a essência se cala, ou o corpo adoece, ou a mente colapsa. Mateus representa o momento em que o colapso é evitado pela escolha consciente. Ele levantou da mesa. Isso é simbólico. Levantar da mesa significa levantar da identidade automática. Significa dizer: eu não sou apenas o papel que desempenho, mas aqui está a parte difícil. Quando você deixa de viver para a validação, você atravessa um período de invisibilidade, porque você ainda não reconstruiu identidade interna, e o ego entra em pânico nesse momento, sem aplauso, sem reconhecimento, sem reforço externo. Você começa a se perguntar: quem sou eu agora? E essa pergunta é desconfortável, mas é libertadora, porque enquanto você depende do olhar externo, você nunca constrói autorreferência.
Autorreferência é saber quem você é, independentemente de aplauso. E isso é maturidade espiritual. Mateus não virou discípulo porque buscava status religioso. Virou discípulo porque estava cansado de sustentar personagem, cansado de viver como função, cansado de negociar pertencimento, cansado de depender de validação. Talvez você esteja cansado também, mas talvez ainda esteja preso à mesa. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém. Isso ajuda o canal a crescer e continuar com esse tipo de conteúdo. Existe um momento invisível na história de Mateus que é mais importante do que o chamado. Não é quando Jesus diz, segue-me. É o momento em que ele decide levantar, porque o chamado pode vir para qualquer um. Mas levantar exige ruptura interna. E aqui começa algo profundo. Quando você vive para a validação, sua energia está sempre indo para fora. Você observa reações, analisa respostas, calcula impacto, mede aceitação. Sua atenção nunca está totalmente em você. Ela está sempre distribuída, e energia distribuída enfraquece presença. A física quântica fala sobre concentração de campo. Quando a energia se concentra, há coerência. Quando se dispersa, há instabilidade. Viver para a validação é viver disperso. Parte de você está sempre tentando prever o outro, agradar o outro, convencer o outro, impressionar o outro. Isso fragmenta a identidade, e fragmentação gera exaustão silenciosa. Mateus provavelmente não se sentia apenas culpado, ele se sentia dividido. Dividido entre quem era por dentro e quem precisava ser por fora. E essa divisão cria ruído interno. Você já percebeu como é cansativo manter uma versão? Não apenas agir, mas sustentar a narrativa que você criou sobre si. Isso exige vigilância constante. E vigilância constante é estresse. Jesus não ofereceu a Mateus uma nova validação. Não disse, venha ser importante no meu grupo. Disse apenas, segue-me. Ou seja, pare de viver para o olhar do império. Pare de viver para o julgamento do povo. Pare de viver para provar algo. Comece a viver a partir do centro. E aqui está o ponto mais poderoso desse arquétipo. Quando você para de buscar validação, você começa a recuperar energia. Energia que antes era usada para performar. Energia que antes era usada para impressionar. Energia que antes era usada para sustentar personagem. Essa energia volta para você. E quando ela volta, algo acontece. Você começa a perceber mais, sentir mais, decidir com mais clareza, porque agora suas decisões não são mais baseadas em aprovação, são baseadas em alinhamento. E alinhamento é liberdade. Muitas pessoas confundem validação com prosperidade, mas validação é instável. Prosperidade verdadeira é interna. Prosperidade é saber que seu valor não depende do olhar do outro. Prosperidade é agir a partir de convicção, não de necessidade de aplauso. Mateus teve que atravessar um período de desconstrução. Ele deixou a mesa, mas ainda não sabia quem era fora dela. Esse período é desconfortável, porque você não é mais a versão antiga, mas ainda não consolidou a nova. É o espaço entre identidades. E o ego odeia esse espaço, porque ali não há reforço, não há aplauso, não há status, mas ali há algo maior, silêncio interno. E no silêncio, você começa a ouvir sua própria verdade. Não a verdade que agrada, não a verdade que impressiona, mas a verdade que sustenta. A física quântica fala sobre estados de superposição. Enquanto você vive para validação, você vive em múltiplas versões. Versão profissional, versão social, versão espiritual, versão familiar. E muitas vezes essas versões não conversam entre si. Quando você integra a identidade, há colapso dessas versões fragmentadas. Você se torna uma coisa só, e ser uma coisa só gera estabilidade. Mateus representa esse colapso. Ele colapsa o estado do cobrador validado pelo império para assumir o estado do discípulo alinhado com consciência. Isso não é troca de cargo, é troca de referência. Antes, referência externa. Agora, referência interna.
E aqui está algo que quase ninguém percebe. Quando você deixa de buscar validação, você se torna menos manipulável. Porque quem precisa de aprovação pode ser controlado. Basta oferecer elogio. Basta oferecer reconhecimento. Basta oferecer visibilidade. Mas quem já encontrou valor interno não negocia identidade por aplauso. Jesus não estava interessado em seguidores dependentes. Estava interessado em pessoas autônomas. Mateus precisava deixar de ser dependente do sistema para se tornar independente internamente. Talvez você esteja nesse ponto. Talvez esteja sentindo que sua vida foi construída com base em expectativas externas. Talvez você tenha conquistado muito, mas ainda não se sente inteiro. Talvez esteja cansado de provar algo. E essa exaustão é sinal de maturidade, porque só quem amadurece percebe que validação nunca foi suficiente. Existe uma diferença enorme entre prosperar e se vender. Mateus prosperava, mas em algum nível, ele sabia que havia negociado algo mais profundo. Não sua dignidade externa, mas sua coerência interna. E coerência é a base da paz. Quando Jesus o chama, não oferece riqueza. Não oferece status espiritual. Não promete reconhecimento futuro. Oferece alinhamento. E alinhamento vale mais que validação. Porque validação depende do outro. Alinhamento depende de você. Muita gente acredita que precisa escolher entre sucesso e consciência. Mas essa é uma falsa dicotomia. O problema nunca foi prosperar. O problema é construir prosperidade sobre identidade emprestada. Mateus não precisava abandonar dinheiro. Precisava abandonar dependência. Essa é a virada. Você pode crescer, pode ganhar, pode expandir, pode ser reconhecido. Mas se sua identidade estiver ancorada nisso, você será sempre refém. Refém de números, refém de opinião, refém de comparação. A física quântica fala sobre sistemas auto-organizados. Quando um sistema encontra coerência interna, ele se estabiliza e começa a expandir naturalmente. Mas quando depende constantemente de estímulo externo, ele entra em instabilidade crônica. Validação constante é estímulo externo. E estímulo externo não sustenta identidade. Mateus precisou descobrir seu valor antes de reconstruir sua vida. E talvez essa seja a parte mais esquecida da história. Ele não saiu da mesa para virar invisível. Saiu para se tornar verdadeiro. Existe uma prosperidade que nasce do medo. E existe uma prosperidade que nasce da integridade. A primeira busca provar. A segunda apenas expressa. Quando você vive para provar, vive em tensão. Quando você vive para expressar, vive em expansão. E expansão é estado natural da consciência coerente. Pergunte a si mesmo. Se ninguém estivesse olhando, eu ainda faria o que faço? Se não houvesse aplauso, eu ainda escolheria esse caminho? Se ninguém soubesse, eu ainda sustentaria essa postura? Essas perguntas revelam onde está a sua referência. Mateus teve que responder algo semelhante. E quando respondeu, ele deixou a mesa. Deixou não apenas um trabalho, mas uma dependência invisível. E isso é libertador. Porque quando você deixa de buscar validação, você começa a construir valor real, valor que não oscila com elogio, valor que não despenca com crítica, valor que não depende de comparação. Esse é o verdadeiro crescimento. Jesus não pediu que Mateus fosse menor, pediu que fosse mais verdadeiro. E talvez hoje você não precise abandonar tudo, mas talvez precise abandonar a necessidade de provar, abandonar a compulsão por aprovação, abandonar a identidade baseada em desempenho, porque desempenho pode subir e descer, mas essência permanece. O arquétipo de Mateus não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre perceber que você não é o papel que desempenha, não é o número que alcança, não é a imagem que sustenta. Você é anterior a tudo isso, e quando entende isso, pode prosperar sem se vender, pode crescer sem se fragmentar, pode ser visto sem depender de aplauso. Essa é maturidade. Essa é consciência aplicada. Mateus deixou a mesa, mas não deixou capacidade, não deixou inteligência, não deixou estratégia, ele apenas mudou a referência.
E talvez essa seja a pergunta final desse arquétipo. Você quer continuar subindo ou quer começar a se alinhar? Porque subir sem alinhamento gera queda interna, mas alinhar gera expansão sustentável. Se esse vídeo expandiu sua percepção, comente aqui. Onde você ainda busca validação para se sentir suficiente? Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui não ensinamos a abandonar o mundo. Ensinamos a não se perder nele. Até o próximo episódio.